a gente viu que ontem a sede da produtora de vídeo Porta dos Fundos foi alvo de um ataque à bomba. Coquetel Molotov, foram 2 coquetéis Molotov. Não aconteceu nada como consequência do ataque, mas houve um ataque. E a gente viu em 2011 um ataque semelhante. 2011 houve um bombardeio, jogaram e botaram fogo na redação do jornal Charles Hebdo na França. 4 anos antes do atentado que eles fizeram, foram lá e mataram 12 pessoas. 2015. Mas em 2011 tacaram fogo e botaram fogo naquilo. Bom, é a tal história. Se a gente aceitar discutir os motivos, ou seja, quem jogou tem uma motivação, e a gente vai topar aceitar que o Porta dos Fundos deu um motivo. Uhum. Que qualquer coisa é justificável. Que alguma coisa que eles fizeram pode justificar uma reação daquela. Como, por exemplo, quem mata, porém em legítima defesa. Eles fizeram um atentado em legítima defesa de uma ideia. A preservação das ideias, enfim, e dos valores cristãos, e da fé, e da preservação dos personagens da vida cristã do jeito que elas estão escritas e narradas na Bíblia. O fato é o seguinte: o que aconteceu, se a gente aceitar que é uma reação, se a gente aceitar que essa lógica, a gente vai admitir que a equipe do Porta dos Fundos se excedeu, que eles ultrapassaram certos limites que deveriam ser preservados e que, portanto, o que aconteceu, de certa maneira, tem uma justificativa. Não é legal, mas tem uma justificativa, né? O defeito desse raciocínio é trabalhar com a ideia, aliás, é aceitar a ideia de que eles, os integrantes do Porta dos Fundos, é que fizeram um ataque. E, portanto, houve uma reação a um ataque que o Porta dos Fundos fizeram. É aceitar a ideia de que a produtora Porta dos Fundos fez um movimento errado. É aceitar a ideia de que eles não devem brincar com a religião dos outros, porque isso é mais do que desrespeito. E que quem passa esse limite do desrespeito acaba uma hora sendo desrespeitado, né? De certa maneira, aceitar, ainda que involuntariamente, a ideia de que uma pessoa que reage a um assalto pode tomar um tiro. Porque afinal, deu motivo, né? É aceitar a ideia, ainda que por analogia, mas aceitar a ideia de que uma garota com uma saia curta, eventualmente, pode ter dado motivo para uma violência sexual. Por que não saiu com um moletom largo, né? Por que o Porta dos Fundos não foi brincar com outro assunto? Se a gente pegar o caso do Charles Hebdo, entre 2005 e 2015, 10 anos que antecedem o atentado que deixou 12 mortos, 2 eram policiais, eles fizeram 523 capas com charges. Dessas, 38 tinham motivos religiosos. 7 falavam do Islã. 7 de 523 capas. 7 atacavam o Islã, né? De forma que eles não se dirigiam ao Islã. Fizeram 21 contra o cristianismo. Política, 336 das 523 capas. O tema central deles é a política, com o mesmo grau de escracho que eles atacaram o Islã, que eles atacaram o cristianismo e tal. E os atentados, eles não acontecem porque os autores entendem algo diferente do que o jornal pensa, ou diferente do que o Porta dos Fundos pensa. Não é assim, eu penso diferente do Porta dos Fundos, então eu ataco o Porta dos Fundos. Não. Eu acredito que aquilo que eu defendo não pode ser tema de sátira. Não é que eu penso diferente. Eu não aceito que você discuta aquele tema. Aquilo é sagrado, imaculado, não pode ser tocado jamais. Não pode ser tocado, não pode ser questionado, não se pode brincar com isso. Se não pode ser tema, não é uma discordância de posição, não é um debate em que eu uso uma atitude violenta porque eu não gosto do seu ponto de vista. Não, simplesmente não quero permitir que você fale sobre aquilo. Daí a intolerância, né?
Eu não posso permitir que você fale, portanto eu sou intolerante. E se você falar, como eu sou intolerante, mas num grau assombroso, passando todos os limites, eu te agrido. E é preciso ver o seguinte, o Porta dos Fundos, ele, assim como o Charles Hebdo, ele preza o seu direito de fazer piada e graça com temas que geram em algumas pessoas a sensação de ofensa, de que se sentem ofendidas. Gera esse sentimento. Né? Mas veja, eles não agridem nenhuma lei, mas eles ofendem os que se sentem ofendidos. Agora, se você tem o direito de fazer uma piada que ofende sem agredir uma lei, e você vive num ambiente que é o Estado de Direito, em que o que vale são as leis, você só pode ser proibido de fazer aquilo que a lei impede, e não de fazer aquilo que pessoas querem impedir. E esse é o problema que está nessa discussão. Aí chega um grupo terrorista, como chegou no Charles Hebdo, e decidiu eles quebrarem a lei, como agora, eles quebraram a lei, porque entendem que um direito sagrado deve ser preservado, mesmo com uma agressão à lei. Porque o outro não agrediu a lei, mas agrediu o meu direito de interpretação. E esse meu direito de interpretação é tão sagrado quanto os meus valores, e então eu te condeno. E você está condenado a um atentado, a tacar fogo na sua produtora. A tolerância, e eu acho que esse é um tema importante para nós num dia como hoje, e se a gente, para as pessoas que têm fé, Cristo foi vítima da intolerância. É isso que é. A vida dele é uma vida, terminou como terminou por causa da intolerância, não por causa da tolerância. A tolerância é aceitar que não existem posições indefensáveis. Existem posições que a lei permite que sejam defendidas e posições que a lei não permite que sejam defendidas. Por exemplo, é crime no Brasil discriminar alguém em função de raça, cor, religião, orientação sexual. Você não pode praticar isso, você não pode induzir isso, você não pode incitar isso. Isso é proibido. É crime, por exemplo, você divulgar na internet, ou você escrever, ou aqui falar no rádio, ou na televisão, ou fabricar, comercializar, distribuir, seja lá o que for, ideias, símbolos, valores que agridam grupos minoritários, que agridam pessoas que são perseguidas, que promovam genocídio. Isso não pode. Agora, falar o que eles do Porta dos Fundos falaram dos personagens centrais do Novo Testamento, incita as pessoas a deixarem de ser católicas, é a mesma coisa que você pregar o ódio contra os judeus? É o mesmo ou é diferente? É sair por aí com uma suástica valorizando os ideais do nazismo? É o mesmo ou é diferente? Né? Você não pode fazer propaganda nazista, é proibido. Mas você está promovendo o genocídio ao fazer propaganda nazista. A hora que você está tirando sarro de personagens que para alguns são sagrados, quem é que vai deixar de ser católico por causa disso? Né? Quem é que vai deixar de ser católico? Respeitar o ponto de vista do outro, respeitar a religião do outro, respeitar o ataque à religião do outro, a crítica à religião do outro, a sátira à religião do outro, a ironia à religião do outro, posto que essa é a profissão deles. Né? Eles tiram sarro de tudo e de todos. Né? Isso é um direito que as pessoas têm. Respeitar a música do outro e respeitar o direito do outro de tirar sarro da sua música. Né? Veja, se você é integrante de uma torcida organizada, você não pode ser integrante de uma outra torcida organizada. Se alguém descobrir, você está frito. Isso não se pode tolerar. Imagina, você é integrante de uma torcida organizada A e descobrem que você também é integrante da torcida organizada B. Isso você não pode permitir. Você fala, desculpa. Como você também não pode permitir que alguém que seja afiliado a um determinado partido político pregue ou se comporte em desacordo com o que está no conselho, enfim, definido pelo estatuto do partido. Isso você não pode definir. Mas isso a gente está falando de código de conduta, que você adere. Você não adere a um código de conduta ao nascer num país. Você simplesmente está sujeito aos rigores da lei
que foram definidos para aquele país. Você não tem que concordar ou não concordar. Agora, se eu entrar na torcida organizada do meu time, que é o São Paulo, eu vou concordar ou não vou concordar. Se eu não concordar, eu não participo. Se eu resolver me filiar a um partido político, eu vou ler antes e vou dizer aceito ou não aceito. Regras de um condomínio, eu posso entrar ou não. Agora, se você quer ficar aqui, você tem que seguir. Se não quer, você sai. No Brasil, você poderia dizer assim, você não quer seguir as leis, bicho, vai embora, vai para outro país. Mas se você ficar aqui, essas são as regras. Então, você tem uma discussão muito importante para fazer sobre isso. Em setembro desse ano, por exemplo, teve uma Bienal e o prefeito do Rio de Janeiro resolveu proibir um gibi, Os Vingadores, a Cruzada das Crianças, que mostrava um beijo gay. Aí ele mandou colocar as revistas dentro de saco, com identificação, etc. e tal. O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal liberou, entendendo que as imagens do livro não feriam o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aquilo foi um ato de força do prefeito e o Poder Judiciário proibiu. O Toffoli chegou a escrever, o Dias Toffoli, chegou a escrever que o regime democrático pressupõe o livre trânsito de ideias. E é simples assim. O Celso de Mello chegou a falar, a criticar as mentes retrógradas e cultoras do obscurantismo, né? Que é do que se trata, que é disso que a gente está falando, né? E isso a gente não pode aceitar. Até a sexta-feira, você tinha 7 ações na justiça contra o Netflix. Jogo jogado. Eu entendo que o Porta dos Fundos não pode rodar esse programa, eu entro na justiça. Jogo jogado. O nosso sistema de justiça vai dizer e reafirmar quais são os nossos valores no Brasil. Eu não gostei de alguma coisa, o certo é ir para a justiça. Vai fazer o quê? Ele não pode proibir que as pessoas não entrem na justiça. O que é inaceitável. E aí sim, é você mostrar a sua força do jeito que você quer, como nesse atentado que tem que ser investigado, porque isso não se pode tolerar. Não se pode tolerar o crime, né? Não se pode tolerar a xenofobia, não se pode tolerar nada que atente contra o principal dos valores de uma nação, que é a democracia. E esse caso ele é muito educativo para nós. A gente tem que acompanhar essa história, porque já aconteceu com biografias, já aconteceu com a Bienal, aconteceu com uma exposição patrocinada por um banco no Rio Grande do Sul. Então a gente tem que olhar para as manifestações culturais e entender o seguinte: cada um fica na sua, aceita e lamenta. É assim que funciona um ambiente democrático. É muito fácil ser a favor da democracia se todo mundo pensa como você, né? Pois é. Só para vender o peixe aqui da Band News FM também, a gente tem essa discussão no nosso Tutorial, que é um programa das rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação pro Facebook. Então, no nosso Face, o Tutorial, o episódio da última terça-feira de ontem, ele aborda justamente esse episódio da Porta dos Fundos e a questão também da homossexualidade, né? Porque esse programa ponto específico deu tanta confusão. Porque... Ainda que não esteja claro que Jesus seja gay nesse episódio. Mas tem outras coisas, né? Mas tem outras coisas. Tem um Deus malandro pra caramba. Tem uma Maria maconheira. E malandra, porque a Maria fica se engraçando com Deus e é casada com Sem José. Sem spoiler. Não vai contar o episódio. Tem gente que não viu ainda, quer ver. Mas a gente não pode dar spoiler. Não, é verdade. Tá bom, vai, desculpa. Acho que já foi o suficiente. Não, o Deus malandro demora de quantos segundos? Agora. Oi? Deus malandro demora quantos segundos pra gente perceber? Muito pouco. 10 segundos. Ele surge e você nem acredita que é Deus. Né? Quem é esse? Quem é esse cara? Aí você sabe que é 10 segundos. Então eu dei um spoiler de 10 segundos. E a Maria também. A Maria 10 segundos. Enfim, mas é um programa... Se a gente pegar, por exemplo, aqueles Monty Python da vida... Monty Python tem algumas... Tem um filme deles... Putz, eu esqueci o nome agora... 999-5921, pelo amor de Deus. O que eles falam da Igreja Católica é um negócio tão inacreditável, mas é engraçado. Só que você vai assistir hoje, passados... Não sei se é a vida de Brian. O fato é que quando você vai assistir hoje, passados... A vida de Brian. É a vida de Brian. Passados quantos anos? 30. Parece meio infantil até. Você assiste e não tem mais o mesmo efeito. É engraçado, continua sendo engraçado. Mas não tem o mesmo efeito. Esse aqui, como ele está mais atualizado, ele se vale de piadas recentes, ele se vale daquilo que a sociedade está acostumada a discutir, parece mais chocante. Ele choca muito mais. Ele choca mais. Mas como você comentou, Carla, ontem, fora do microfone, o programa deles do ano passado
era mais radical do que o desse ano. Muito mais. Se beber, não sei. E o desse ano, no entanto, produziu essa novela toda. Teve uma aliás, lembrando que só... ele aborda a homossexualidade, o que no ano passado não abordava. E quem não assistiu, teve um spoiler do ano passado agora. Desculpa. Mas é isso. Mas olha, eu acho que vale a discussão, vale acompanhar, vale monitorar. É inaceitável. Veja, Charles Hebdo 2011 também foi um incêndio, uma tentativa de incêndio. E a tentativa de incêndio na produtora do Porta dos Fundos não deu certo, não porque eles não tentaram, é porque eles não fizeram direito. É igual o atentado à vida do presidente Bolsonaro. Ele era candidato, o camarada não matou porque não conseguiu. Então não vamos minimizar, porque a ideia era botar fogo na produtora. Não, eu só queria dar um susto. Isso é o que eles vão dizer quando forem presos, e tomara que sejam presos, né? Tomara que as câmeras de segurança e a investigação da polícia cheguem aos responsáveis.